Missiologia, aula 1. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Estudo sobre missões. Como fazer missões? O que é missão? O que é missão regional? O que é missão transcultural? O que a Bíblia fala sobre missões? Qual é o manual das missões? O que é ser um missionário? O que é missão transcultural? Quais são as maneiras de fazer missão? Tudo isso nós vamos aprender nessa matéria na aula 1. Hoje é a aula 1. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Ministro aula nesse canal de Escola Bíblica Dominical e curso de Teologia totalmente grátis. Se você quer aprender a Palavra de Deus, curso de Teologia de Graça, Escola Dominical, considere se inscrever nesse canal e compartilhe nossas aulas nos teus grupos do WhatsApp, tá bom? Então vamos para a aula. O que é missão? Como fazer missão? O que é um missionário? Missionário é um dom, é uma vocação, é um ministério. O que é missão nacional, regional e transcultural? Tudo isso nós vamos ver agora. Missiologia. O que significa a palavra missiologia? Estudo sobre missões. Missiologia, estudo sobre missões. Nas aulas passadas, se você perdeu, vai lá e assiste, eu falei sobre evangelismo. Os livros estão aqui. Eu falei sobre evangelismo, como ganhar almas, a diferença entre evangelismo e missão, evangelismo pessoal, evangelismo em massa. Então, se você perdeu essa matéria de evangelismo, assiste lá, porque é um cumprimento disso aqui, tá bom? Evangelismo é na sua cidade. O que saiu da tua cidade aí pode ser missão. Em outra cidade, outro estado ou outro país pode ser considerado missão. E a palavra missiologia é estudo sobre missões. Existem 3 formas de fazer missão. Pegue um papel, uma caneta que eu vou falar, você deve anotar isso sem falta. 3 maneiras de fazer missão. Olha só. A missiologia é a ciência que estuda a origem e os aspectos gerais das missões, tendo como princípio da base de nossa regra e fé a Bíblia. Missiologia é a ciência que estuda os aspectos gerais das missões, como regra de fé e prática de base, a palavra de Deus, a Bíblia, o manual das missões. Qual é o manual das missões? A Bíblia. E mais precisamente o livro de Atos. Você que quer entender missões, tem que ler a Bíblia toda, principalmente Atos, porque as missões começam lá em Atos dos Apóstolos. O missionário é aquele que leva as boas novas de salvação aos perdidos, cumprindo a ordem do Mestre: ide por todo o mundo e pregai e ensinai. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Existem 3 modos de fazer missão. Olha só. Primeiro nós vemos que o manual das missões é a Bíblia, e principalmente o livro de Atos, onde que está as primeiras missões da igreja primitiva, dos apóstolos, do apóstolo Paulo. E agora nós vamos ver os 3 modos de fazer missão. Anote aí: indo, orando e contribuindo. Ah, pastor, eu quero saber como fazer missão. É os 3 meios. Ou você vai, ou você ora, ou você contribui. Ah, mas se eu contribuir, eu vou receber galardão? Claro que vai, pessoal. Se eu orar, vai receber galardão? Claro que vai, meu irmão. Tanto que vai, como que intercede e como que manda. É igual no mundo secular. Quando uma pessoa
recebe uma penalidade que cometeu um crime, por exemplo, a justiça vai julgar quem matou, quem mandou e quem estava envolvido, quem é cúmplice naquela história, não é isso? Pronto, nas missões é a mesma coisa. Deus vai galardoar quem foi, quem mandou e quem intercedeu. Assim como a justiça humana penaliza o mandante, a justiça de Deus abençoa o mandante. Mandante é quem patrocina. Por exemplo, você vai para a África. Eu te dou dinheiro, eu te banco, eu paguei o avião, paguei a moradia, a estadia, te banco lá a tua despesa mensal. Eu vou receber o meu galardão porque eu sou o mandante. E você, o executor da obra de Deus, vai receber grande galardão. E quem está orando também recebe. Então, os 3 meios de fazer missão é indo, orando e contribuindo. Quem não pode ir, contribui. Quem não pode contribuir, ore. E aqui um detalhe para nós, pessoal. Não precisa você pegar um avião e ir lá para a África fazer missão. Basta você abrir um canal no YouTube, começar a gravar vídeos que eles lá na África te assistem. Por exemplo, nesse momento, Moçambique e Angola estão me assistindo. Um abraço para a África. Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Suécia, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra, onde eu tenho um aluno, na Itália, onde tem um núcleo teológico. Um abraço aí para os alunos da Itália. Então, através da internet, eu prego, eu ensino para o mundo inteiro. Se você quer fazer missão, hoje em dia não precisa você ir lá naquele país. Não. Só abrir um canal e o teu vídeo vai chegar no mundo inteiro como chega minhas videoaulas. Eu tenho um aluno em 20 países. Ah, pastor, não sabia que dá para evangelizar na internet. Claro que dá. E é 1000 vezes uma arma poderosa, porque você chega lá aonde o evangelho não pode entrar. Por exemplo, na Coreia do Norte, no Paquistão, Afeganistão, Arábia Saudita. Tem esses países também me assistindo, sem eu sair da minha casa, no conforto do meu escritório. Eu posso pregar o evangelho para o mundo inteiro a partir do YouTube. Então, minha dica para você que quer ser pregador, missionário é: abre um canal e evangeliza o mundo através dos teus vídeos, tá bom? Então, os 3 modos de fazer missão: indo, orando e contribuindo. Que hoje não precisa exatamente ir. E é bom, presencial é bom, mas você ganhar almas pela internet é bom demais, pessoal. Um ganha pela internet, o outro cuida lá, o outro ensina, é bom demais. Missão da igreja primitiva. A igreja primitiva evangelizava, fazia missão. A igreja cresceu com a evangelização, com missão. A igreja primitiva fazia missão. Os apóstolos faziam missão. Você faz missão? Ah, ninguém me chamou, nenhuma igreja me apoia. Não precisa apoiar, não. É só você usar o teu canal. A ferramenta da internet hoje chega no mundo inteiro. Escuta aqui para nós. Quando eu pedia para os pastores para me dar teologia nas igrejas deles, muitos diziam não, 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 não. Aí eu ficava triste: Senhor, eu quero dar aula nas igrejas, os pastores não estão deixando. Aí Deus: não se preocupa disso não, meu filho, vai para a internet. Eu abri o canal, eu entro dentro das igrejas deles, em outros países, e eu tenho 1000 vezes mais aluno do que uma sala de aula. Então, a potencialidade, a capacidade é extraordinário da internet. Você precisa ter uma página no Facebook, um Instagram ou um canal no YouTube para pregar para o mundo inteiro, meu irmão. Então a igreja primitiva cresceu porque fez missão. O Senhor da Seara diz: a seara é grande, mas os cearenses são poucos. O pessoal brinca em sala de aula, né? Grande é a Ceará, mas os cearenses são poucos. O Senhor da Seara. Ele disse: a seara é grande, mas os cearenses são poucos.
A Bíblia, o manual das missões. Buscai no livro do Senhor e lede. Por que a Bíblia é o manual das missões? Porque ela revela e evidencia os propósitos universais de Deus, a redenção humana. A Bíblia é a única obra literária do planeta que resiste à nossa origem, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Deus quer que todos os seres humanos conheçam a verdade através da Bíblia. Quer ser missionário? Leia a Bíblia toda. Quer entender profundamente missões? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. É interessante, né? Que todos os livros do Novo Testamento, na sua último capítulo, seu último versículo, a última palavra é amém. Mateus, a última palavra do livro de Mateus, amém. Marcos, amém. Lucas, amém. João, amém. Atos não tem amém. Atos não tem amém. As epístolas têm Efésios, Coríntios, Apocalipse, tem a palavra amém. Porque só o livro de Atos não tem a palavra amém? Porque o livro de Atos conta a história da igreja na terra. E a história da igreja não terminou, porque eu e você fazemos parte da igreja. A Atos tem, deixa eu ver aqui para confirmar, quantos capítulos tem o livro de Atos. Ó, vou abrir aqui. Atos 28. Atos 28. Só tem capítulo 28. Hoje, a igreja é o capítulo 29, por isso que não tem a palavra amém. Todos os livros do Novo Testamento têm a palavra amém no seu último versículo. Atos não tem, porque a igreja não terminou a obra na terra. Então, nós somos o capítulo 29 de Atos. Quando Jesus arrebatar a igreja, o Espírito coloca amém no livro de Atos, tá bom? Então a Bíblia é o livro do Manual das Missões. Aqui você conhece as regras da missão, a ética missionária, o padrão do missionário, o salário do missionário, o que o missionário tem que fazer, experiências missionárias, tá tudo aqui, meu irmão. Não adianta você fazer curso, e para falar em curso, pessoal, eu dou curso de missão de graça, viu? Você pode me chamar no meu WhatsApp e falar, Pastor Josiel, eu quero o seu curso de missão de graça. Eu dou de graça, com livros e diploma, livros digitais e diploma digital. Você me liga, eu quero meu diploma de missão, eu quero o curso de missão, eu quero as videoaulas de missão, eu lhe dou. Eu cobro somente o livro de teologia, mas o curso de evangelismo e missão eu prometo dar de graça. Por quê? Missão é ganhar almas. Nós temos que ganhar almas para o reino de Deus. Entendeu, meu irmão? Então, você quer ser missionário, tem que andar lado a lado com a Bíblia. Sem a Bíblia, você não entende sobre missão, não faz nada sobre missões sem a Bíblia. Com a Bíblia, você vai ser um missionário excelente. Qual foi o primeiro missionário no Antigo Testamento entre os gentios? Foi Jonas, que pregou para a cidade de Nínive. Nínive era lá na Síria, não era de Israel. Qual foi o primeiro missionário do Novo Testamento entre os gentios? Qual foi o primeiro missionário a pregar para os gentios no Novo Testamento? Pedro. Para quem que Pedro pregou? Para Cornélio. Quem era Cornélio? Era um gentil que morava... O que é gentil? É povos não de Deus, povos sem Deus. Que a raça humana está dividida em três: igreja, judeus e gentil. Quem é judeu, ou a pessoa é judeu, ou ela é igreja, ou é gentil. Povos sem Deus é gentil. Cornélio era gentil. Pedro foi pregar para Cornélio, gentil. Ele não era judeu. Então, o primeiro missionário a pregar no Novo Testamento para os gentios foi o missionário Pedro. E Jesus até falou, né? Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Chaves no plural, é mais de uma. São 7 chaves. Chave da ciência, chave do conhecimento, chave de poder de pregar o evangelho. Então, Pedro recebeu a chave de Jesus para pregar o evangelho. E o primeiro a abrir a porta do evangelho para os gentios foi Pedro. Pregou para Cornélio
e Cornélio aceitou Jesus. Então Jonas foi um missionário. Jonas foi um missionário do Antigo Testamento. Ele levou a palavra. O que é um missionário? É o que leva a palavra, é o que leva a Deus, é o que leva a Bíblia, é o que resgata a alma, é o que salva almas dos infernos. Jonas levou a palavra de Deus. Jonas era considerado na Bíblia um profeta, mas também um missionário. Levou a palavra de Deus a outros povos. Missão regional é na tua cidade. Missão nacional é na tua nação. Missão transcultural é outra cultura, é outro país. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje mesmo eu fiz a barba, ó. Tá vendo? Mas só que tem países que a cultura dele é não fazer barba. E se alguém nesse país faz a barba, é considerado não homem, um gay. Então tem países que o homem usa barba. E para tirar a barba nesse país, é considerado uma falta de ética, de respeito, até um homossexual considerado. Isso é missão transcultural. Aqui eu tenho um cabelo curto, percebe? Só que tem cabelo, tem nação que tem um cabelo grande. Na Escócia, os homens e mulheres usam saia. E aqui no Brasil é calça para homem, saia para mulher, mas na Escócia, no país da Escócia, é saia para homem, saia para mulher. E aí, como é que você vai fazer? Então dá o nome de missão transcultural. Eu sempre falo, pessoal, existem os usos e costumes que são passageiro do homem, né, local, e as doutrinas, que é eterna e universal. O que é doutrina? É tudo que está na Bíblia, que a Bíblia proíbe. Matar, roubar, prostituir, tudo é doutrina. Agora, barba, cabelo, enfeite, adorno, isso é uso e costume, meu irmão. Não está na Bíblia. Você vai para outros países, que você vai pregar lá na tribo de índios dos Amazônias, na Amazônia, que os índios é sem roupa. Você chega lá, todo mundo nu, as mulheres, homens, e agora? Você vai mandar vestir? Sendo que a cultura é assim, nem as roupas eles têm. Aí eles aceitam Jesus, como é que vai fazer? Tem que colocar roupa. Lá não tem roupa, é no meio do mato. Ah, tem que cobrir. Eles cobrem lá de qualquer maneira, mas é a cultura deles. Tem uma cultura na África que as prostitutas cobrem os seios. E as mulheres de honra da igreja deixam os seios abertos. É a cultura deles. Já pensou? Que cultura maluca? As mulheres de honra deixam os seios abertos. E as prostitutas cobrem. As mulheres de honra, elas deixam o peito aberto para dizer, eu criei meu filho, eu amamentei, isso aqui é uma honra, está mostrando para a sociedade que eu alimentei, que eu gerei vida, que eu gerei homem, gerei uma família. E essas prostitutas que não criou nenhum filho tem que cobrir. É a cultura daquele país lá na África. Tudo bem que é uma cultura absurda, né? Mas a cultura não pode ferir a Bíblia. Escuta o que eu vou falar, vou repetir. A cultura não pode ferir a Bíblia. A doutrina da Bíblia não pode ser ferida pela cultura. Por exemplo, o anel, a aliança. A Bíblia não manda andar de aliança. A Bíblia fala de aliança, mas quem inventou a aliança foi os romanos. Que ele dizia que tinha uma veia desse dedo aqui que ligava no coração. Levar flores para os mortos, que a gente leva para o ente querido que morreu. A origem disso aí, levar flores para os mortos, é paganismo. Foi os pagãos que inventou. Vela, flores para os mortos, foi o paganismo que inventou. Árvore de Natal. A gente considera o Natal, muitas igrejas têm até árvore, casas, mas a origem é paganismo. Só que a origem é paganismo, mas não fere a Bíblia. A cultura só é pecado quando fere a Bíblia. Ela contradiz a Bíblia, aí sim é pecado. Mas se não contradizer, normal. Paulo, grande missionário. Paulo foi o maior missionário do Novo Testamento.
Pedro foi o primeiro, mas Paulo foi o maior. Que na verdade o maior missionário foi Jesus. O rei, o príncipe dos pregadores é Jesus Cristo. Depois foi Paulo. Depois foi Charles Spurgeon. Depois foi John Wesley. Entendeu, pessoal? Então Paulo foi o maior missionário do Novo Testamento. Depois de Jesus, né? Lógico. Pedro foi o primeiro missionário entre os gentios. Mas Paulo foi o maior. Entendeu? Paulo pregava para reis, pregou para o rei Agripa. Pedro não pregou para nenhum rei. Por quê? Paulo tinha cultura. Paulo era formado em grego, hebraico, filosofia, psicologia. Paulo era poliglota. Pedro não era. Mas Pedro, Deus não permitiu nenhum rei entrar no caminho dele. Mas Paulo, Deus permitiu. Paulo pregou para os reis. Então, Paulo foi o maior missionário. A coluna vital do cristianismo foi Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas. 13 epístolas Paulo escreveu. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Tudo Paulo escreveu, meu irmão. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Olha aqui para nós. O homem que mais estudou no Antigo Testamento, quem foi? Moisés. E o homem que Deus mais usou no Antigo Testamento? Moisés. O homem que mais estudou no Novo Testamento foi Paulo. E o homem que mais Deus usou no Novo Testamento foi Paulo. Será que é uma coincidência ou é um fato? Os homens que mais estudaram foram o que Deus mais usou. Moisés estudou 40 anos no Egito. O homem que mais estudou no Antigo Testamento foi Moisés. E o homem que Deus mais usou foi Moisés. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor na lei. Ele falou, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Paulo era doutor na lei. O homem que mais estudou a Bíblia no Novo Testamento foi Paulo. E o homem que Deus mais usou no Novo Testamento foi Paulo. Não é coincidência, é fato. Deus usa cada um de nós segundo a sua capacidade. Panela pequena com tampa pequena. Panela grande, tampa grande. Que tamanho é a sua panela do conhecimento? Qual é o tamanho do teu conhecimento? Panela pequena, tampa pequena. Igreja pequena, pastor com visão pequena. Igreja gigante, pastor com visão gigante. Preparo. Deus usa o homem segundo a sua capacidade. É por isso que é bom, meu irmão, você estudar a Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes. Já fiz curso básico, médio, bacharel. Abri a escola, dou aula, quase 30 anos dando aula. Tenho os livros que eu sou o autor. Eu estudo, pesquiso, porque Deus usa o homem no seu conhecimento. Lembra de Moisés? Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou te usar naquilo que você tem nas mãos. O que você tem na mão? Um cajado. Eu vou usar o cajado. O profeta pergunta para a mulher viúva, o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Eu vou usar esse um pouco de azeite. Jesus pergunta para aquele jovem lá que está na multidão, Filipe, né? Esse menino aí tem quantos pães e peixe? Tem 5 pães e 2 peixes. Jesus, eu vou usar esses pães para multiplicar. Então Deus usa o que você tem. Paulo disse, o meu conhecimento é esteco. Esteco é o que dá crescimento à planta. Entendeu, meu irmão? Então estuda, pesquisa, me chama, pastor, eu quero ser teu aluno, eu quero estudar, eu quero aprender a Bíblia, eu quero evoluir, eu quero... Deus vai te usar segundo a sua capacidade. Deus usou Paulo para escrever 13 epístolas, mas Paulo era doutor. Deus usou Moisés para escrever os maiores livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, porque Moisés era doutor. Moisés era doutor e profeta. Paulo era doutor e profeta. E você?
Quer estudar ou não? Vou te mostrar os livros agora, você vai me chamar no WhatsApp, tá bom? Câmeras, mostra aí. Olha aí, meu irmão, os livros. Isso aí são 20 livros, é o curso básico, 40 livros é o bacharel. Esse ano vai ter formatura, o ano que vem, todo ano tem formatura. Nós vamos formar os alunos, está aí os canudos que eles vão receber o diploma. Aqui tem anel de formatura. Pastor, eu quero meu anel fino ou grosso. Está aí o anel. Tá bom, meu irmão? Você, pastor, eu quero o anel. Tá aí. Eu quero me formar esse ano, o ano que vem. Todo ano tem formatura. Pastor, eu quero os livros. Então me chama no WhatsApp, tá bom? Tá aí os livros, tá aí tudo.